Estamos aí com nossas aulas online, agora com o módulo 2, onde a gente apresenta o conceito de algoritmos, que é o nome da nossa disciplina, né? Algoritmos 1. Então, eu venho aí com um quadrinho, uma mensagem, né? O quadrinho ele conta aí, né? Eu tento alcançar os meus objetivos e não consigo, e o outro responde, talvez você possa tentar em horários diferentes. E aí ele fala, faria diferença? E o outro responde, deve ser culpa do algoritmo que atrapalha o seu alcance, né? Então, ou seja, né, deve estar fazendo algum algoritmo errado para não estar conseguindo alcançar os objetivos, né? Quais são os passos que estão errados, né? Então é isso aí. Aqui fica uma mensagem do Rodrigo Cartage, que ele fala, a vida é um algoritmo, o problema é saber se nós o controlamos ou ele nos controla. Olha só, o objetivo do módulo, então, é a aprendizagem sobre os conceitos de algoritmo, ok? Aqui é um exemplo de algoritmo aqui para vocês verem, né? Então, na nossa agenda de hoje, nós temos o algoritmo, né? Nós vamos falar sobre o algoritmo, vamos falar sobre os exemplos do cotidiano, né, de algoritmo, os passos da programação, código-fonte, programa, vamos falar como desenvolve algoritmos, as técnicas de escrita, conhecer as partes de entrada, processamento e saída e, por fim, vamos exemplificar e resolver o algoritmo, né, para vocês verem. Então, aqui, os conceitos de algoritmo. Então, um algoritmo é uma sequência finita de passos que vai executar uma tarefa, tá certo? Então, essas tarefas, elas não podem ser redundantes, nem subjetivo na definição delas, tem que ser claro e preciso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar o carro, eu tenho que trocar o pneu, quais são essas tarefas? O que eu tenho que fazer para trocar o pneu do carro, né? Então, isso eu posso fazer um algoritmo para detalhar essa sequência finita de passos que vai executar a troca do pneu. A gente pode pensar em um algoritmo, então, como uma receita, uma sequência de instruções que vão atingir uma meta, tá certo? Então, no cotidiano, a gente tem vários exemplos de algoritmo, né? As operações básicas, né? As operações de aritmética, de adição, multiplicação, divisão, subtração, né? São exemplos de algoritmo que nós fazemos. Outros exemplos seriam também o caderno de receitas, né? Que explica como que a gente faz uma receita, um bolo e tudo mais. Os manuais também de aparelhos eletrônicos, eles também nos dizem passo a passo como que eu tenho que usar um determinado dispositivo, né? Ok? Então, esses são algoritmos que a gente não percebe, mas que nós temos no nosso dia a dia, que a gente está sempre lidando com isso, tá certo? Um passo a passo para mim fazer alguma coisa, tá certo? Eu peguei esses exemplos aí, né? Uns exemplos simples para a gente detalhar a sequência lógica, tá certo? Pessoal, vou aproveitar aqui e mostrar aqui a fonte aí que eu peguei esses exemplos, tá? É desse curso básico de lógica de programação, tá? Né? Feito pelo Paulo Sérgio Moraes, no dia 4 de abril de 2000, que ele fez, da Unicamp, tá ok? Então tem vários outros exemplos aí que eu peguei desse conteúdo aqui, dessa apostila, tá bom? Só para referenciar aí para vocês, tá? Olha só, então, esse exemplo que eu peguei lá desse Paulo Sérgio, né? Então ele fala assim, são coisas simples, como chupar uma bala, né? Então você pega a bala, então o que seria um algoritmo? Você detalhar como que você chupa uma bala. Então primeiro você pega a bala, retira o papel, chupa a bala e joga o papel no lixo. Um exemplo simples. Outro exemplo aí com a soma, né? Com a adição, que é a operação aritmética. Então,
você somar dois números qualquer, né? Então, você tem obter o primeiro número, obter o segundo número, somar os dois números e apresentar o resultado, né? Então, tá aqui, ó. Tem o número 1, tem o número 2, somo eles e consigo o resultado, né? São exemplos simples que nós temos aí no nosso dia a dia, tá? Aí, eu apresento aí uma segunda lista de exercícios, né? Que é para vocês criarem uma sequência lógica para tomar banho, né? Uma sequência lógica para trocar o pneu do carro e uma sequência lógica para trocar uma lâmpada e multiplicar dois números, tá certo? Então, esses exercícios tem que fazer, eu já vou passar a correção deles aqui, né? E vocês podem, né? Vocês já fizeram, né? Esses exercícios aqui, né? Quem não fez, faça. E olha só, primeiro, isso é uma correção, tá? Para tomar banho, você vai ao banheiro, tire a roupa, ligue o chuveiro, molhe o corpo, pegue sabonete, esfregue o corpo com sabonete, enxague o corpo com água, desligue o chuveiro, pegue a toalha, seque o corpo, pegue a nova roupa, vista a nova roupa, tá certo? Eu sei que tem pessoas que detalhou mais, tem pessoas que detalhou menos, não importa. O importante é que você tomou banho e tudo bem, tá certo? Tá certo. A questão do algoritmo, passo a passo, vai da cabeça de cada um. Como é que a pessoa toma banho, tá bom? Esses são os passos que eu achei que tinha que ter, tá certo? Não quer dizer que se você não detalhou como eu, ou que você fez mais, ou se você fez menos passos, que está errado. Só quer dizer que está diferente, ok? Um exemplo aí para trocar pneu, então, primeiro pegue o macaco, depois levante o carro, pegue a chave de roda, desrosqueie os parafusos do pneu furado, retire a roda do pneu furado, pegue o step, coloque o step, parafuse o step, abaixe o carro, retire o macaco. Certo? Foi isso que eu pensei aí nesse segundo. Para trocar a lâmpada, né? Você poderia colocar lá assim: pegue a escada, pegue uma lâmpada nova, coloque a escada debaixo da lâmpada queimada, suba na escada, retire a lâmpada queimada, coloque a lâmpada nova e desça da escada, ok? Para multiplicar os números, no quarto exercício, você pega o primeiro número, pega o segundo número, multiplica os números e apresenta o produto dos números. Simples assim, ok? Bom, vamos continuar e passar alguns outros conceitos, tá certo? Então a gente vai passar os conceitos que eu gostaria que você soubesse. Primeira coisa, os passos da programação, né? A gente tem que entender que primeiro nós criamos o algoritmo, depois a gente cria o código-fonte em uma linguagem, aqui o exemplo eu estou usando Java, e terceiro a gente gera o programa, tá certo? Esses são os passos. Então, um algoritmo aqui comum e muito utilizado, que é o Olamundo, né? O Alomundo, o Olamundo. Então, você tem aí um único comando, escreva Olamundo, né? Vai descrever na tela Olamundo. Eu traduzindo esse algoritmo, né? Levando ele para uma linguagem de programação, codificando esse algoritmo em linguagem de programação, no caso Java, ele ficaria aqui com essa cara aqui e esse comando printline que imprime na tela Olamundo, tá certo? E aí quando eu gero esse programa, o que acontece? Na tela do computador vai aparecer a frase Olá Mundo, simples assim. Então primeiro eu tenho que criar o algoritmo, depois eu tenho que criar o código-fonte e depois gerar o programa. São esses passos que por enquanto vocês têm que entender, tá certo? Então eu vou lembrar, primeira coisa é criar o algoritmo. O que é o algoritmo? É o passo a passo das instruções que o computador tem que fazer, tá certo? Ele deve ser escrito de maneira clara e breve, né? Uma maneira bem tranquila. O segundo passo é você fazer o código-fonte. O que é o código-fonte? É o algoritmo que você vai escrever através de uma linguagem de programação. Você vai escolher uma. Temos várias aqui que eu apresento. Pascal, C,
COBOL, Fortran, Visual Basic, JavaScript, C++, PHP, Java, tem várias outras, né? Tem muitas linguagens, aí você escolhe uma para escrever o seu código. E um exemplo aqui que eu coloco para vocês seria o código-fonte em Java, né? Então você tem lá o código-fonte, essa coisa estranha aqui, class, olamundo e tal, dá esse comando printline aqui, olamundo e tal, ok? Não precisa entender agora, é só entender que isso é o exemplo, o algoritmo olamundo que a gente mostrou lá atrás, só que usando a linguagem Java, traduzido, né, no código da linguagem Java. Agora, usando o código da linguagem C, ficaria assim o olamundo, tá bom? Esse seria o código do olamundo usando a linguagem C, tá? Quando você gera o programa, que é o código-fonte executado por uma máquina, né? Essa máquina, geralmente computador, pode ser celular, mas quando você gera o programa, vai aparecer na tela um software, né? um programa, né? com o que a pessoa programou. Tá certo que a gente viu o Olá Mundo, é só uma mensagem, mas conforme você vai aprendendo a programar, você pode fazer telas bonitas como essa ou qualquer outra tela que você precise fazer, tá certo? Mas a gente vai começar no passo a passo, e no caso essas telas com mensagens bem simples, né? Que vocês estão começando agora a pensar no que é uma programação, tá certo? Bom, então vamos ver algumas técnicas e exemplos para a gente estar desenvolvendo os algoritmos. Para as técnicas de escrita, que eu peguei nesse aqui também, nessa apostila de lógica de programação do Paulo Sérgio Moraes. Essas técnicas de escrita é o quê? Você usar somente um verbo por frase, né? Você imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para quem não trabalha com informática, você usar frases curtas, simples, ser objetivo e procurar usar palavras que não tenham um sentido duplo, né? O algoritmo ele deve ser fácil de se interpretar e fácil de você codificar. Ou seja, ele é um intermediário entre o que você está falando e a linguagem de programação, tá certo? Então, pessoal, agora a gente vai ver as três partes de um algoritmo, né? O que é importante vocês saberem que qualquer tarefa que tenha um determinado padrão, eu consigo fazer um algoritmo disso, tá? Exemplo, para fazer um bolo, eu sempre faço um bolo, precisa de um determinado, eu sempre faço um bolo daquela forma. Então, se eu tenho um padrão para desenvolver aquilo, eu consigo fazer um algoritmo para fazer bolo de chocolate, um exemplo. Outra coisa, calcular o aumento salarial, é outra situação que eu também consigo, né? E tantas outras situações que eu consigo fazer um passo a passo de como executar aquilo, porque aquilo tem um padrão. Então, se tem um padrão, eu consigo fazer um algoritmo, tá? Porém, é importante a gente saber que quando a gente vai montar um algoritmo, a gente precisa dividir esse problema, o problema que você está pensando, a questão que você tem que resolver, em três partes fundamentais. Então, vamos dizer que eu tenho que fazer um bolo de chocolate. Né? Então, eu tenho três partes fundamentais que eu tenho que pensar. A primeira parte seria a entrada. Né? Quais são os dados de entrada do meu algoritmo? O que eu estou querendo? Tá certo? Então, vamos pensar, se eu quero saber a idade de uma pessoa, quais são os dados de entrada? Eu tenho que pegar o ano atual, né? E o ano de nascimento eu consigo saber qual é a idade da pessoa. Essas são as entradas, esses são os dados que eu tenho que ter para saber a idade da pessoa. O ano atual e o ano de nascimento, tá certo? Agora, para fazer um bolo de chocolate, qual seria a entrada? A entrada seria os ingredientes desse bolo de chocolate, ok? A segunda parte é eu saber qual que é o processamento. Processamento são os procedimentos que eu tenho que fazer para chegar no resultado. Então, o processamento é o que eu tenho que fazer, né, com a minha entrada. Então, eu tenho lá a idade lá. Eu tenho a entrada, o ano atual e o ano de nascimento. O que eu tenho que fazer
com essa entrada? Eu tenho que processar esses dados de entrada. Então, no caso, eu vou calcular. Eu pego o ano atual e tiro o ano de nascimento dele, tá certo? Então, lá, eu tenho o ano atual, 2020, tenho o nascimento 1976. Então, se eu tiro 2020 menos 1976, então esse é o processamento, é o cálculo. 2020 menos 1976. Esse é o cálculo que eu tenho que processar, tá? Tirar um do outro. Para fazer o bolo, no caso, o processamento seria como eu faço esse bolo. Misturar, jogo a farinha, jogo o chocolate, jogo o fermento em pó, né? E jogo o ovo, jogo a manteiga e vou mexendo. Como que eu faço? Como que eu processo as entradas, que seriam os ingredientes? O que eu faço com esses ingredientes? Eu trabalho dessa forma. Então, esse é o processamento. E aí, então, por último, eu tenho a saída, que são os dados que eu já processei. Então, se eu tinha lá na idade o ano atual e o ano de nascimento, e aí eu processei isso, 2020 menos 1976, eu encontro o resultado de uma saída. Qual que é? 44, no caso, né? Então, 44 o quê? 44 anos, eu estou calculando isso. Então, a minha saída é a informação que é, no caso, da idade do exemplo que eu dei, 44 anos. E no exemplo, então, do bolo, depois que eu processei todos os ingredientes de entrada, eu tenho a saída que é o próprio bolo de chocolate, todo bonitinho, confeitado aí. Ai, que delícia, né? Então, vamos trazer isso para um pensamento mais perto da programação, que seria um exemplo de um algoritmo, né? Que aí, então, esse exemplo eu também peguei aqui dessa apostila do Paulo Sérgio de Moraes. Então, olha só, imagine então esse problema onde você calcula a média final dos alunos, né? Então, você tem lá os alunos, né? Ou seja, e aí você precisa calcular a média final. Então, os alunos eles realizaram 4 provas, então você tem a prova 1, a prova 2, 3 e 4. E aí, então, você vai calcular a média final, somando elas todas, dividindo por 4. Como que eu tenho que montar? Então, para montar o algoritmo, o que a gente tem que pensar? O que eu ensinei, que é as 3 partes. Primeiro, eu tenho que encontrar as entradas. Quais são os dados de entrada? A prova 1, 2, 3 e 4. Toda vez que eu vou fazer um algoritmo, eu tenho que dividir essas 3 partes. E eu tenho que pensar qual é a entrada. Eu tenho que pensar quais são os dados de entrada. Então, no caso do exemplo, prova 1, 2, 3 e 4. Outra situação. O que eu tenho que fazer com isso aqui? O que eu tenho que fazer com essas entradas? Tem que processar elas. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar essas 4 notas, não é isso? E depois dividir por 4. Para quê? Para ter a média, porque meu intuito é a média final. Eu tenho que calcular, o meu problema é calcular a média final, tá certo? Então eu pego essas 4 notas, somo elas e depois eu divido elas por 4 e aí eu tenho uma média, né? Então eu pego as 4 notas, somo elas e divido elas por 4, ok? E aí eu vou chegar na onde? Na média final, que é o dado de saída, ou seja, a informação de saída é a média final, tá certo? Como seria esse algoritmo, a resolução desse algoritmo? Ele ficaria assim, ó. Se eu fosse escrever o algoritmo, eu escreveria obter prova 1, obter prova 2, obter prova 3, obter prova 4. Calcular a média final e coloco o cálculo para mim ver o que é esse cálculo. Então, eu somo as 4 notas, dividido por 4 e divido por 4. E aí eu mostro, então, a média final aqui. Mostro a média final, tá? Então, calculei dados de entrada, processamento, tá vendo? Que aqui eu estou processando. E aqui é a minha saída, onde eu vou apresentar. Aqui eu estou pegando as coisas, aqui eu estou processando e aqui eu estou apresentando a saída, mostrando, tá certo?
Bom, e aí o exercício 3, a lista de exercício 3 é isso. Eu estou pedindo aqui para vocês identificarem os dados de entrada, o processamento e a saída no algoritmo. Vamos ver como que fica? Deixa eu pegar uma canetinha aqui e vamos responder. Receba o código da peça. O que é, pessoal? Isso aqui é entrada. Vou colocar um E aqui lindo. Receba o valor da peça. Vou colocar outro E aqui, ó. É entrada. Receba a quantidade de peças. Aqui, ó. E de entrada. Calcule o valor total da peça. Então, é quantidade vezes o valor da peça. Olha aí. Aqui é um cálculo. Aqui eu estou processando. Então, aqui é o processamento. Vou colocar um P. E aqui mostra o código da peça e o valor total que foi calculado aqui, né? Então, eu vou mostrar o código da peça e esse valor total aqui que eu calculei. Olha aí, isso aqui é o quê? Mostre. É a saída, tá certo? Segundo exercício, identifique os dados de entrada. Vamos lá. Obter número 1 é a entrada, que é mais bonito. Obter número 2 também é a entrada. Calcular soma igual a número 1 mais número 2. É, processamento, estou processando. Processar, calcular. Apresentar a soma é a saída. Tá vendo? Isso aqui é a saída. Ok? Vamos lá. Continuando o terceiro exercício, então eu tenho aqui para identificar também entrada, processamento e saída. Olha lá. Eu tenho leia ano atual. O que é isso? É entrada, processamento ou saída? É entrada. Leia o ano de nascimento. É entrada. Esse aí é o exemplo que eu estava usando, né? Calcule a idade. Isso aqui é o processamento. Ó. Escreva a idade, que seria a idade já calculada, então é a saída, tá? Quando escreva, leia geralmente a entrada, escreva a saída. E aí, por fim, eu estou pedindo para fazer um algoritmo para calcular o estoque médio de uma peça, sendo que o estoque médio é igual à quantidade mínima mais quantidade máxima dividido por 2. Então, aqui eu vou usar aqui um bloco de notas para a gente fazer junto aí, para vocês verem a elaboração aí de como poderia ser esse algoritmo, né? Primeira coisa para mim resolver esse exercício 4, eu preciso saber quais são os dados de entrada. Então, para calcular o estoque médio, eu preciso ter o quê? A quantidade mínima e a quantidade máxima para mim fazer esse cálculo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é ver os dados de entrada. Então, primeiro eu tenho que ler eles. Então, eu vou leia quantidade mínima, 2, leia quantidade máxima. Olha aí. 3. Então, vou calcule estoque médio, que é igual. Então é facinho. É só copiar embaixo, né? Quantidade mínima, mínima, mais quantidade máxima. Bom, primeiro tem que somar essas duas quantidades, né? Quantidade mínima, opa, tem que estar igual aqui. Mais quantidade máxima. E aí depois eu vou dividir por 2, ok? E quarto, eu vou escrever na tela, então, o que? O estoque médio, tá certo? Vou escrever na tela o estoque médio. Ok? Então, gente, essa é a solução aí do nosso exercício número 4, tá? Bom, continuando, eu passei outra lista de exercícios para vocês, que é a lista 4, onde eu peço para fazer um algoritmo para lavar louça e um algoritmo para dar comida para cachorro. Ó. Então,
Foi pedido aqui um algoritmo, para lavar louça e um algoritmo para dar comida pro cachorro. A correção já está aqui, ó, já vou mostrar para vocês a correção para lavar louça. Então, primeira coisa, pegar detergente, pegar esponja, torneira. Enquanto tiver louça na pia, pegar a louça, aplicar detergente na louça, esfregar a louça com esponja, enxaguar a louça com água, colocar a louça para escorrer. Ok? Esse seria um passo a passo aí para lavar a louça. Para dar comida para o cachorro, pegar a ração, pegar o prato, coloca a ração no prato e sirva o cachorro. Aqui, voltando aqui na descrição, vamos então fazer os exercícios 3, 4 e 5, que é para desenvolver um algoritmo. Vamos lá? Então, pessoal, vamos estar respondendo aqui o exercício 3, resolvendo, fazendo um algoritmo para ele. Está bem detalhado, né? Então, dá bem fácil de fazer esse algoritmo aí que eu quase que escrevi, tá quase pronto, né? Então, a primeira coisa, tem que saber qual que é o dado de entrada. Para que eu possa calcular a área do quadrado, então, o meu dado de entrada é o lado. Então, eu vou ler, né, o lado, ler o lado. Depois, eu vou calcular, né, calcule a área que eu quero saber. Calcule a área. A área, como que eu calculo a área do quadrado? É lado vezes lado. No computador, o sinal de vezes é esse asterisco aqui, tá, pessoal? Terceiro, vou mostrar, né? Então, eu vou escrever na tela. Escreva a área. Olha aí. Simples assim. Exercício 4. Eu vou, primeiro, eu tenho que calcular, pelo que eu estou vendo, a área de um retângulo, tá vendo? Então, primeiro, eu vou ler a base, depois eu vou ler a altura. Terceiro, você achou que não dava para simplificar mais, né? Dá sim, ó. Calcule a área. E aí no processamento, gente, eu tenho que informar, eu tenho que detalhar esse processamento, não é só falar calcular a área. Como que calcula a área? Então, é interessante, né, que você mostre que é base vezes altura. Esse é o cálculo da área, tá certo? Do retângulo. E o 4, que você vai escrever, então, na tela, vai mostrar, né, você vai escrever na tela a área, tá certo? Então, tá quase igual ali, só que ele tá mais enxuto. Percebe que aqui tá mais enxuto do que aqui, tá? Então, essa seria uma resposta para o exercício 4. Ajustar o salário, colocar mais R$100 nele e reajustar. Então, a primeira coisa, tem que saber qual que é o salário, né, para reajustar eles. Então, ele está falando, leia o salário. Então, leia salário. Aí eu tenho que reajustar ele para R$100 a mais. Né? Depois, calcule salário. Eu vou colocar aqui para não atrapalhar. Reajuste é igual a, né? Não, reajuste. Reajuste é igual a salário mais 100. Tá certo? Salário mais 100. Opa. E aí, então, terceiro, eu escrevo na tela o quê? O reajuste. Simples assim, né? Leio o salário, calculo o reajuste, que é salário mais 100. É importante colocar o cálculo, né? Para saber como que é feito. E depois eu escrevo o reajuste. Bom, eu passei aí para a gente reforçar os nossos conhecimentos aí sobre o algoritmo, mais uma lista de exercícios, que é o lista de exercício 5, né? E aqui, então, a gente vai construir todos eles para construir algoritmos, tá certo? Então, vamos fazer aí a resolução do primeiro exercício. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a entrada, né? Quais são as entradas? Está bem claro aí. Leia a cotação, leia a quantidade de dólares aí que eu quero converter, depois eu converto e mostro o resultado. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ler a cotação. Qual que é a cotação hoje do dólar?
Segundo, eu vou ler a quantidade de dólar. Opa, leia a quantidade de dólar que eu quero converter, tá certo? Terceiro, eu vou fazer o cálculo, né, da conversão. Então, vou converter para real, então vou colocar aqui, ó, real recebe a cotação vezes quantidade de dólar. Olha lá. Então, real. Como que eu calculo o real? O real eu calculo multiplicando a cotação pela quantidade de dólar, tá certo? E aí, então se a cotação é 2, se o dólar, a cotação do dólar é 4 reais, né? Então, se eu tenho 4 dólares, então 4 vezes 4, eu tenho 16 reais. Se a cotação é 4 reais e eu tenho 10 dólares, então 4 vezes 10 eu tenho 40 reais, tá certo? Tranquilo assim. Então, o 4, o, o passo 4, eu vou então mostrar, vou escrever na tela real, tá certo? Então vamos lá. O segundo exercício eu tenho que ler 4 números, calcular o quadrado deles e somar todos e mostrar o resultado. Então, olha só, vou fazer assim, da seguinte forma. Primeiro, as entradas são os 4 números. Então, eu vou ler eles. Leia número 1, leia número 2, leia número 3. Estou pegando as entradas, ó, leia número 4. E aí, eu vou fazer o cálculo do quadrado, né? Então, eu vou falar resultado é igual ao quê? É igual ao quadrado, né? Então, eu tenho que calcular o quadrado e somar todos eles, ó. Calcule o quadrado e some todos eles. Então, olha só, o quadrado do número 1 é o número 1 vezes ele mesmo. O quadrado do número 1 é o número 1 vezes o número 1, vezes ele mesmo. Aí eu vou somar com o quadrado do número 2 vezes o número 2 mesmo, tá certo? E vou somar com o quadrado do número 3 vezes ele mesmo. E vou somar com o quadrado do número 4, né? Vezes ele mesmo. O quadrado do número é ele multiplicado por ele mesmo. Então, aqui eu estou calculando o quadrado de cada número. Número 1, 2, 3, 4. E por fim, eu estou somando todos eles, tá certo? Essa é uma forma. Eu poderia ter feito passo a passo, cada um, quadrado do 2, quadrado do 3, bem tranquilo assim. Também eu poderia ter feito isso. E aí, por fim, eu mostro o resultado escrevendo na tela o resultado. Escreva o resultado, ok? Outra forma que eu poderia estar fazendo, como eu falei, seria fazer isso mais passo a passo ainda, né? Com mais linhas de código, não tem problema. Funciona do mesmo jeito e está certo do mesmo jeito. Então, eu leria tudo e aqui eu faria, eu calcularia aqui, ó, eu faria assim, ó, 5, o quadrado do 1 é igual a número 1 vezes número 1, ok? E aí faria isso aqui, ó, para todos os números, né? Então aqui seria o 6, o 7, o 8, tá? Aqui então seria o 9, eu vou mexer ainda, hein? E aqui seria o 10, tá certo? Só aumentaria o espaço. Aqui seria 2, né? O quadrado do número 2 é o número 2 vezes ele mesmo. Aqui seria o 3, quadrado do 3,
multiplicação dos números, e o quadrado do 4 é a multiplicação dos números. Professora, poderia ter feito assim? Poderia. Aí, em vez de fazer isso aqui, eu faria quadrado 1 mais quadrado 2, né? Mais quadrado 3 mais quadrado 4. Eu poderia ter feito isso? Poderia. E aí, por fim, escrevo o resultado. O resultado é a mesma coisa. A única coisa é que a forma desenvolveu o algoritmo é diferente. Aqui ficou mais curto, porém talvez mais difícil de entender. Espero que aqui tenha ficado mais claro para entender, apesar de usar mais linhas, mas funciona do mesmo jeito, ok? Então tá, aqui eu vou deixar esse aqui, ó, esse outro eu vou deixar aqui, e aí a gente vai ver para construir esse terceiro algoritmo. Então, construa um algoritmo para pagamento de comissão de vendedor de peça, levando em consideração que a sua comissão será de 5% do total da venda, e que você tem os seguintes dados: o ID do vendedor, o código da peça, o preço dela e a quantidade que foi vendida, tá certo? Então, a gente tem que pegar os dados de entrada. Quais são os dados de entrada? São esses aqui, ó. Então, primeira coisa, leia ID do vendedor. Vou colocar aqui, ó, vendedor, ID vendedor. Depois eu vou ler o código da peça. Depois eu vou ler o preço da peça. Depois eu vou ler a quantidade que foi vendida, tá? Bom, aí eu preciso fazer o cálculo. O que eu preciso saber? Eu preciso saber pagar a comissão do vendedor, levando em consideração que é os 5% do total da venda. Então, para mim pagar a comissão, eu preciso saber qual que é o total da venda. Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a venda. Então, quinto, então, o total da venda, vou colocar aqui, ó, o total da venda é a quantidade de peça, não é? Vou colocar aqui para entender melhor. Quantidade vendida, não é isso? Quantidade vendida vezes o quê? O preço da peça, né? Para saber o valor total, né? O total da venda, eu tenho que pegar a quantidade e multiplicar pelo preço da peça, tá certo? Então, aqui eu tenho o total da venda. Agora, eu vou calcular a comissão. A comissão do vendedor é o quê? É 5% do total da venda. Então, total da venda multiplicado aí por 5%. Aí, multiplicado por 5%. Pronto. E aí, então, eu vou apresentar essa comissão e esse total que eu calculei. 7, vou apresentar na tela. Escreva total venda e eu vou dar 8, outra mensagem na tela, escreva a comissão. Então, eu vou mostrar na tela o total da venda e a comissão, então, do vendedor, ok? Simples assim, tranquilo, tudo bem? Pessoal, eu fecho então aqui o nosso, os exercícios aí que eu apliquei, mostrando para vocês aí várias formas de fazer o mesmo exercício, hein? Tá certo? Bom, é isso. Obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entrar em contato com a gente por e-mail, tá bom? Um grande abraço, passo bem, sem olhar a quem, tudo de bom para vocês, tenham um bom dia. Valeu? Tchau, tchau.